Olá, mentes curiosas e apaixonadas por dados. Sejam bem-vindos ao Dados em Foco, o canal que tem o objetivo de transformar os números em conhecimento. Bom, eu sou João Pedro, atualmente atuo como analista de dados e sou estudante de ciência de dados e inteligência artificial. Estou aqui para repassar meu conhecimento para vocês e aprender junto com vocês também sobre esse universo que é os dados. Bom, hoje é um episódio muito legal e acho que vai ser um pouco fora da curva do que vem sendo trabalhado já aqui dentro do canal. Hoje eu pretendo muito falar sobre vocês sobre estatística e um pouco também sobre matemática aplicada dentro desse cenário de dados, dentro desse universo de dados, de ciência e análise de dados. A ideia aqui é que eu demonstre para vocês como os dois mundos estão correlacionados e como a estatística é tão importante quanto você saber ferramentas dentro da análise de dados, né? Porque acho que é muito uma coisa que eu aprendi muito nesse último ano é que assim a gente tem muito esse vício, né, de querer saber aprender todas as ferramentas, aprender a saber fazer um dashboard muito bonito, né, aprender a fazer, sei lá, um sistema muito bem feito. Mas quando a gente fala de dados, a gente está falando de matemática, a gente está falando de estatística. E ter uma base muito sólida desses conceitos e métodos é tão quão importante do que você sabe Power BI, Excel, Python, sabe? Você ter uma base sólida de matemática aplicada em estatística vai fazer você ir muito longe e suas análises têm um caminho correto muito grande, sabe? Então essa é a ideia de hoje, é trazer isso para vocês e vamos que vamos. Vamos abrir aqui o nosso Sky Brown, né? E qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu traga para vocês um pouco dos métodos e conceitos e depois eu tento demonstrar alguns exemplos para vocês na prática mesmo, dentro do cenário real, utilizando o Python e o R junto, beleza? Para vocês verem como isso é aplicado. Nada mais justo que vocês verem a teoria e também ver a prática. Então assim, o que seria, tá, a estatística descritiva? É ela que a gente vai falar hoje. Então um zoomzinho aqui, beleza? O que seria a estatística descritiva, tá? Que ela vai ser o nosso foco no dia de hoje. Descritiva. Bom, a estatística descritiva ela tem um papel fundamental, né? Ela é um subcampo da estatística, na qual ela é muito utilizada para a gente entender o comportamento, a organização e também descrever os nossos dados, né? É a partir dessa descrição, dessa estatística descritiva, que a gente consegue melhor organizar nossos dados e descrever eles da melhor forma. Ou seja, o que seria descrever eles, né? Seria compreender como pode dizer, as suas nuances, né? A gente entender bem esses dados para que a gente consiga fazer algumas análises exploratórias um pouco mais fundamentadas mais para frente, sabe? Então essa estatística descritiva é um passo antes da análise. É a partir dela que a gente consegue entender para onde que estão indo nossos dados e como que eles estão sendo distribuídos e como estão sendo os seus pontos centrais, sabe? Então deixa eu anotar isso para vocês, para deixar isso bem claro na mente de cada um. Então, beleza. Uma setinha aqui só pra gente. Beleza. Quadrado, tá? Legal. Qual que é a ideia aqui, né? Então, a estatística descritiva possui o objetivo de resumir e descrever nossos dados. Beleza? Ela tem esse objetivo principal dela. E o que acontece? Dentro da estatística descritiva, a gente tem dois lados, tá? A gente tem dois, como pode dizer, vários fundamentos dentro deles que são divididos em duas partes, beleza? Então a gente tem um lado que são as medidas de tendência central, tá? E também temos as medidas de dispersão, tá? Então temos esses dois lados. Ah, João Pedro, o que é cada um desses lados aí? Me explica um pouquinho melhor. Claro, vamos lá.
As medidas de tendência central, calma aí, deixa eu anotar aqui, medidas de tendência central e também medidas de dispersão. Legal. Tá. O que seria medida de tendência central e medidas de dispersão? As medidas de tendência central, elas são cálculos, né? São fórmulas estatísticas que são utilizados para a gente entender qual que é o ponto central dos nossos dados, daquele conjunto de dados inteiro, daquela população. Quem seria a nosso centro, né? É muito bom as medidas de tendência central para a gente saber dividir nossos dados e entender em que parte está mais focalizado nossos esforços, né? Então, dentro das medidas de tendência central, a gente tem três fundamentos muito importantes, tá? Três fórmulas muito importantes. Seria a média, tá? A mediana e também a moda, tá? Então, medidas de tendência central, a gente tem três tipos: média, a aritmética mesmo, normal, mediana e moda, tá? A gente vai trazer um pouco mais desses conceitos um pouco mais pra frente, tá? Explicar cada um deles. Já nas medidas de dispersão, o foco ali não é a gente entender o ponto central, mas é a gente entender como está sendo distribuído nossos dados, né? A gente entender a dispersão mesmo, a gente entender em que quão aglomerados esses dados estão, quanto variantes eles estão, quanto dispersos dentro daquele conjunto eles estão, tá? Então deixa eu trazer mais uma setinha para cá. Duas setinhas assim pra gente entender. Aí, um quadrado maiorzão aqui explicando cada um deles. Então vamos lá. Medidas de tendência central. Moda não, desculpa. Moda sim, média, mas primeiro média, mediana e moda. Legal. E medidas de dispersão seria. Medida de dispersão seria variância, amplitude e desvio padrão. Então é desvio padrão, variância e amplitude. Beleza? Bom, legal, né? Já temos essa noção do que seria estatística descritiva, em que lado que ela, quais são os lados que ela possui e desses dois lados aí, quais são as fórmulas matemáticas que cada lado possui. Beleza? Legal, né? Então a gente já consegue entender aqui bem interessante como vai rodar essa aula, né? Então assim, primeiro ponto, vamos falar sobre a estatística, vamos falar sobre as tendências central, tá? Que são as mais, como pode dizer, as mais famosas, né? Por exemplo, média e moda e mediana é o que a gente aprende na escola mesmo. Não, as outras também, mas acho que essas são as que a gente mais tem fresca na memória, né? Eu pelo menos tinha quando comecei dentro da área. Então, falando sobre a média, né? O que temos aqui na média, tá? Quando falamos de média, a gente está falando sobre existe a fórmula matemática na média, que eu acho que é até mais fácil de explicar, que, por exemplo, dentro de um conjunto de dados, na qual eu tenho 7 valores, eu pego, somo todos esses valores aqui e o resultado eu divido pela quantidade de números que eu tenho, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, sei lá, 4, 5, 4, 5, 8, 8 e 9, tá? Qual que é a ideia aqui? Porque a ideia aqui que eu tenho aqui, nesse caso, 4 elementos, né, dentro desse conjunto. Nesses 4 elementos aqui, a ideia é que eu some cada um deles, então 4 mais 5 mais 8 mais 8,
e depois eu consiga dividir esses valores, a somatória deles eu divido pela quantidade de valores que eu tenho dentro do conjunto, que no caso seria 4. E aí esse resultado aqui seria a minha média, beleza? Então assim, o resultado dessa forma aqui seria a minha média. Então a média sempre vai ser calculada dessa forma, né? Somando todos os valores e dividindo pela quantidade de valores que eu tenho dentro do conjunto. O que acontece, né? Quando a gente fala de média, que é um ponto muito importante que poucas pessoas compreendem assim, e têm noção disso dentro da análise de dados, é que a média acaba sendo muito sensível a outliers. O que seria outlier? Outlier seria aqueles valores discrepantes dentro do conjunto, né? Aqueles valores muito altos que são fora da curva mesmo, assim, né? Então, assim, por ela ter essa sensível a outliers, por ela ter esse tipo de cálculo, né? Esse tipo de forma na qual a gente soma tudo e divide pela quantidade de itens, se eu tiver um valor muito discrepante dentro do conjunto, ele acaba tendenciando mais para esse lado, né? Então, por exemplo, é como se estivesse dentro de uma balança. Se eu tenho um conjunto totalmente alinhado, ele consegue fazer essa somatória, essa divisão, e o resultado acaba sendo bem feito. Só que se eu tiver um conjunto na qual eu tenha, por exemplo, 4, 5, 8, 8 e 26, a média acaba tendenciando muito para esse lado, acaba pesando muito. Então, nesse caso, quando a gente quer utilizar muito nesses casos, né? Principalmente na análise de dados, quando a gente quer trazer algo um pouco mais fundamentado na parte de média, a gente não acaba utilizando a média em si, mas sim a mediana, até mesmo para evitar esses outliers e para que a gente consiga trazer algo um pouco mais balanceado dentro do resultado, beleza? Então, qual que é? A gente já vai puxar para outro fundamento aqui, né, da análise da estatística descritiva, que seria a mediana, beleza? Bom, a mediana segue o mesmo princípio da média, tá? Mas ela é, como eu falei, ela acaba sendo menos sensível a outliers e também ela traz um resultado um pouco mais balanceado quando falamos de conjunto de dados. Eita. Então aqui, ó, nem dá. Boa. Outliers, beleza? E também ela acaba trazendo um pouco mais, um resultado mais balanceado, tá? Balanceado, né? O que é legal que a gente captar aqui, né? Bom, a gente tem duas medidas aqui de tendência central que dá pra gente perceber isso, né? Que é essa parte que eu falei aqui anteriormente, que é aquela questão de a gente entender o ponto central dos nossos dados, né? A gente entender para que lado que nossos dados estão nos levando, né? Então, o ponto central deles, qual é o foco desse conjunto de dados. E aí, junto com isso, a gente também tem a moda, né? A moda é bem interessante porque a moda é simples. Quando a gente fala de moda, é algo que está sempre em evidência, né? Então aqui não muda muito, beleza? Aqui tem muita relação com o mundo real. A moda seria basicamente essa aqui também, aquele conjunto de dados que mais aparece, tá? Dentro daqui, qual que é o número daqui? Qual que é o número dentro daquele conjunto que mais aparece, né? O número que mais aparece dentro do conjunto, tá? Dentro do conjunto. A ideia aqui é a seguinte. Deixa eu arrumar isso aqui. Tá bem estranho, calma aí. Aí. Um pouco mais organizado, tá? Tá, a ideia da moda é que dentro de um conjunto de dados, na qual eu também tenho aquele exemplo lá, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo que eu dei na média, tá? 4, 5, 8, 8.
Dentro desse conjunto aqui, qual que é o valor que mais aparece dentro dele? Sim, é o número 8. Então, por exemplo, ele seria a minha moda, tá? Então, a moda sempre vai ser isso, tá? A moda sempre vai ser a parte do... Eita, paguei sem querer. Moda igual a 8. Por quê? Aqui é o valor que mais aparece dentro do conjunto, então por isso que acaba sendo a minha moda, tá? Assim, bem tranquilo nessa parte de média, mediana e moda. É algo que está bem fresco dentro da nossa memória, até porque é algo que a gente aprende dentro do ensino fundamental na escola, mas é como eu digo, eu pensava que não, né? Eu pensava que tudo aquilo que eu aprendia dentro da matemática na escola não ia servir no meu futuro, mas sim, cara, serve. Algo muito importante que a gente tem que trazer para o nosso cotidiano como analista de dados é a gente entender principalmente os conceitos, né, de como, quando utilizar a média, quando utilizar a mediana, o que seria a moda dentro do conjunto. Então, assim, são conceitos que a gente fala, pô, mas a gente não vai usar, cara, a gente usa muito, tá? A gente usa muito, muito mesmo. E uma coisa legal aqui é trazer um pouco a parte de visualização, né? Eu sempre gosto de trazer isso para vocês porque eu acho que é muito importante a gente ter isso dentro do radar, né? Então, quando a gente fala de média, mediana, moda, a gente tem alguns gráficos, tá? Dentro dessa parte de storytelling ou dessa parte de visualização mesmo, que são perfeitos para esse tipo de visualização, para esse tipo de cálculo, tá? Dentro desse cenário, a gente pode utilizar muita parte de muito gráfico, por exemplo, gráfico de barra, né? Gráfico de barra seria bem interessante para a gente entender essas nuances dentro dessas medidas centrais, tá? Então, por exemplo, gráfico de barra, tá? Gráfico de barra, histograma é bem interessante também, porque a gente consegue... o que seria um histograma, tá, JP? Vou até trazer uma imagem para vocês aqui. Histograma, gráfico. Isso aqui seria um histograma, tá? Qual que é a ideia do histograma, né? Que a ideia do histograma é a gente consegue ter um gráfico de coluna, mas dentro desse gráfico de coluna a gente consegue entender um pouco mais sobre a tendência daquele conjunto, sabe? A gente consegue ter algo um pouco mais conglomerado ali, mas que dá para entender como que é o comportamento daquele conjunto, tá? Isso é um gráfico de histograma, beleza? Então, gráfico de histograma. São essas duas opções que eu acredito que dá pra gente trazer dentro desse cenário de medidas centrais, beleza? Histograma, beleza. Então aqui, matamos esse assunto aqui, né, de medidas de tendência central. Já matamos um lado sobre a estatística descritiva e agora a gente vai falar um pouco mais sobre a medida de dispersão, beleza? Vou até trazer outra corzinha aqui, né? Não dá pra trazer a mesma cor toda hora. Vamos trazer o laranja, que eu gosto do laranja, acho interessante. Deixa eu ver se tá muito longe. Vou trazer um pouco mais pra tá bom. Beleza, tá bom. Beleza. Qual que é a ideia aqui, tá? Medidas de dispersão. Beleza? Então é como eu falei anteriormente, né, no começo do vídeo. Medidas de dispersão são aqueles cálculos, fórmulas que utilizam, que ajudam a gente a entender como está a variância, como está a amplitude e principalmente como está distribuído os nossos dados dentro daquele conjunto ali, né? É muito importante para a gente entender correlações, né? Quando a gente está falando de ciência de dados agora, tá? Correlações é muito legal a gente utilizar essa parte de dispersão, porque a gente consegue entender como está correlacionado duas variáveis dentro do nosso conjunto e principalmente entender como está sendo o comportamento dela, se uma diverge da outra ou se uma é semelhante à outra. E outro, por exemplo, outro tipo de exemplo que a gente pode utilizar de dispersão, né? Medidas de dispersão. Análises sazonais, análises temporais, por exemplo.
Se eu quero saber como que foi a venda de um produto em determinado ano, a gente utiliza o gráfico de Gray para entender. Ah, mas aí como a gente faria esse cálculo, né? Bom, a gente poderia usar pela variância, a gente poderia usar outros conceitos aí dentro dessa medida de dispersão, que é exatamente isso, entender como está sendo distribuído durante o ano. Então a ideia é essa, é saber espalhar, saber o espalhamento, saber a variância desses dados aí, beleza? Então a medida essa dica descritiva tem esse campo da medida de dispersão exatamente para isso, beleza? Então dentro dessa medida de dispersão, como eu falei anteriormente, a gente tem o nosso... deixa eu organizar da forma igualzinho tá ali, né? Deixa eu organizar igualzinho eu fiz anteriormente. Cada um vai ter uma... Exatamente. Então vamos lá. Que vai ser o amplitude. Qual que é a ideia da amplitude, tá? A ideia da amplitude é a gente pegar o maior valor do nosso conjunto, tá? O maior valor do nosso conjunto, sei lá, e o menor valor, subtrair eles e eu consigo achar a diferença de ambos ali. Nesse caso eu consigo encontrar a amplitude, né? Do maior para o menor, beleza? Então, deixa eu anotar aqui. Diferença de ambos, beleza? Legal. O que vai ser interessante aqui, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui bem legal para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Dentro de um conjunto de dados na qual eu tenho, sei lá, 20, 50, 80, 90. Quem seria aqui o maior valor do meu conjunto? Obviamente é o 90, beleza? E quem seria o meu menor? Seria o 20. Então nesse caso, qual que é a ideia aqui? É que a gente consiga fazer basicamente assim, 90 menos 20. Então eu encontro uma diferença ali, tá? Nesse caso, 70, beleza? Qual que é a ideia? Qual que é a... Não, 70 não, pô. Eita, 70 não. 60. Eita. Aí, beleza? Qual que é a ideia, né? A gente consegue encontrar a diferença do maior para o menor e a gente consegue entender a amplitude, né? Até onde esses dados vão, né? Isso é muito legal, porque a gente trazer uma análise um pouco mais técnica, não, tá vendo? Por exemplo, um valor óbvio, né? Quando a gente fala média, mediana, a gente consegue encontrar um valor óbvio ali. Quando a gente fala de amplitude e medida de dispersão, é um pouco diferente. São valores um pouco mais técnicos, a qual você precisa ter um nível de interpretabilidade alto, sabe? Isso é muito interessante. Outro ponto, né? Qual que é o outro lado da medida de dispersão? Também é a questão da variância, beleza? Variância. O que seria a variância? É muito melhor explicar o que é a variância, que dá um exemplo um pouco mais detalhado, assim, mais fácil para vocês entenderem. A variância, ela seria basicamente como está sendo a variação do meu conjunto em média, em média, quanto está sendo a variância do meu conjunto de acordo com a média do meu conjunto. É um pouco confuso, mas eu vou exemplificar isso, né? Então, primeiro a gente calcula a média do nosso conjunto. Qual que é a média do nosso conjunto? É 3, beleza. A partir dessa média que eu tenho, eu vou calcular um nível de variância, um nível de variação de dados. Ah, João Pedro, por que tem que ser pela média? Eu não posso fazer uma variação apenas pegando o valor que eu quero, o subproduto ali e dividir pelo produto maior. Cara, dá pra fazer isso, beleza, dá. Só que quando a gente faz pela média, a gente tem um valor um pouco. Primeiro ponto, a gente tem um valor um pouco mais assertivo, tá? Legal. E além disso, além de ter um valor um pouco mais assertivo, eu minimizo a ideia de erro, né? Eu minimizo o erro. Porque assim, quando por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples e é um exemplo que eu até tenho dentro do meu dia a dia como analista de dados.
Por exemplo, eu quero fazer uma avaliação das vendas de um determinado produto de acordo com o ano, beleza? E aí de acordo com os meses, na verdade, daquele ano. Então, pensa assim, eu tô falando de 2024. Então, eu quero ter a avaliação das vendas de janeiro até dezembro, legal? Só que assim, você concorda comigo que, por exemplo, nenhum mês é igual? Por exemplo, um mês eu tenho 30 dias, no outro eu tenho 31, em fevereiro eu tenho 20 e pouco. É um pouco diferente. Então, cada mês vai ter uma quantidade de dias diferente um do outro. Então, isso é um ponto a ser, tentado. Quando eu faço apenas a divisão de forma simplória, né, pegar o meu subproduto, dividir pelo produto ali e conseguir encontrar a variância, vai dar errado. Não é que vai dar errado, os valores vão estar discrepantes. Ou vai estar muito discrepante ou vai estar muito baixo. E isso é errado, né, dentro da questão de estatística, tá? Então a ideia aqui é a gente, em média, encontrar a variação dos nossos dados de acordo com a média já feita antes, tá? Então aqui, e aí o que acontece, né? Tá, a variância ela vai estar muito de encontro com outro método outro método da estatística descritiva, que é o desvio padrão. Porque o desvio padrão é exatamente quase a mesma coisa, né? Semelhante ao desvio padrão. Tá? Ou seja, qual é a ideia do desvio padrão? É exatamente isso, é a gente encontrar essa variância. E aí, tem alguns professores meus que já até mencionaram, eu lembro, não na época do ensino fundamental, mas sim, né, agora na época da faculdade, que a variância, na verdade, o desvio padrão seria nada mais nada menos que a raiz quadrada da variância, né? Porque eles possuem o mesmo objetivo, que é encontrar essa variação dos dados através da média, só que dentro do desvio padrão a gente tem um cálculo a mais, né? Vamos dizer assim, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Beleza? A gente... Peguei essa errado. Eita, mas... Eita, nossa senhora, aí foi. Fiz besteira aí. Qual que é a ideia aqui, né? É a gente tentar simplificar isso daqui, beleza? Então, é como eu falei, desvio padrão, a ideia é semelhante à da variância. E acaba se tornando basicamente a raiz quadrada aí da variância, beleza? E aí, falando um pouco também sobre visualizações, qual que é a ideia, né? A ideia aqui é que a gente traga um pouco mais gráficos relacionados a correlações e gráficos relacionados também à parte de diferenças, né? A parte de visualização um pouco mais técnicas, tá? Então, pegando aqui, ó, visualizações. Tá, legal. O que eu vou fazer aqui, tá? Visualizações. Gráficos. Histograma, de novo, tá? Histograma vai ser muito direto para medida central e para cá também, beleza? Histograma, tá? E gráfico de densidade, cara, gráfico de densidade é algo que mais usa dentro dessas medidas de dispersão. O que seria, eu vou dar um exemplo para vocês, o que seria um gráfico de densidade, tá? Então vocês têm noção aqui. Gráfico de densidade. Isso aqui é um gráfico de densidade, né? Ele é muito igual a um gráfico de área, por exemplo, um gráfico de... Às vezes eu tô falando do gráfico de linha, né? Mas a ideia do gráfico de densidade é que a gente
a gente consiga entender o quão denso está aquele conjunto de dados, né? O quão diferente ele tá? Essa é a ideia do gráfico de densidade. E também um outro exemplo que a gente pode dar aqui também de gráfico é o gráfico de linha, tá? O gráfico de linha é muito importante também para esses gráficos para essas medidas de dispersão, beleza? Gráficos de linha. Então assim, gente, isso aqui é a teoria, né? Essa aqui foi a máxima de teoria que eu consegui trazer isso para vocês hoje, tá? Tentar explicar um pouco mais sobre essa questão de estatística descritiva é muito importante para que a gente tenha uma base sólida dentro das nossas áreas de dados e que nossos resultados tragam fundamentos. O que as pessoas têm que entender, muitos analistas precisam entender, é que não basta o seu dashboard estar bonitinho ou a sua análise ali ser coerente, mas ela precisa ser fundamentada, ela precisa trazer nuances muito importantes para o negócio, precisa trazer insights. Como eu trago insights, como que eu trago valores para esse negócio? É a partir da estatística, a partir da matemática aplicada. Então ter essas noções aqui, que eu tentei ao máximo simplificar para vocês, é muito importante, tá? E agora trazendo um pouco pro mundo real, tá? Trazendo um pouco pro meu mundo, né? Assim, eu expliquei a teoria, agora eu tento trazer um pouco mais na prática para vocês. Para explicar um pouco mais no meu mundo, que é programação também. Eu vou explicar aqui, vou tentar dar dois exemplos aqui semelhantes, mas com duas diferenças. Um eu vou aplicar dentro do R, da linguagem R, e outro eu vou aplicar dentro da linguagem Python. Só para vocês entenderem mesmo como que funciona essa parte de estatística dentro dessas duas linguagens e que eu consiga trazer um pouco mais de técnica pro canal, sabe? Então assim, vamos, qual que é a ideia, tá? Eu vou rodar primeiro dentro do meu Google Colab aqui, tá? O que é legal eu explicar pra vocês, tá? Como vocês podem ver, eu tenho um notebook aqui dentro do Google Colab que se chama Fundamentos da Linguagem R, né? O que eu quero explicar pra vocês aqui é que eu não tenho o RStudio baixado dentro da minha máquina ainda, nem não corri atrás ainda disso para tentar baixar ele. Então todos os códigos que eu faço dentro da linguagem R que eu faço por meio do Google Colab, até mesmo por eu achar um pouco mais simples, né? Porque eu ainda não tenho nenhum projeto em R e eu acabo às vezes pegando alguns exercícios aqui para treinar, então eu utilizo muito o Google Colab para isso, né? Porque eu não ocupo muito armazenamento dentro do PC e consigo rodar isso na nuvem tranquilamente. O que poucas pessoas sabem é que tem como rodar a linguagem R dentro do Google Colab, isso é muito legal. Por mais que o Google Colab seja fundamentado para rodar Python, por exemplo, a gente consegue fazer uma manobra ali para que ele rode o R, tá? E a gente precisa, depois eu até posso pegar um vídeo para explicar isso para vocês, mas a gente precisa rodar algum desses comandos que eu rodei aqui em cima, tá? Eles seriam basicamente a instalação do R dentro do Google Colab, tá? Seria basicamente isso. Então assim, não vou entrar nessa nuance agora, vamos explicar aqui o principal para vocês hoje, que é a estatística descritiva, tá? Qual que é a ideia, beleza? Dentro aqui desse código, eu tenho a parte de fundamentada aqui, que é a minha entrada, né? Entrada dos dados, beleza? Então, nesse caso, eu peguei dados de exemplo, bom, mas você pode, assim, dependendo muito do seu dia a dia aí, obviamente que você vai ter uma coleta de dados muito mais fundamentada, uma coleta de dados muito mais maior, dados de entrada muito maiores, mas aqui como é um exemplo eu tentei simplificar ao máximo para vocês, beleza? E aqui, o que eu fiz, né? Eu dividi em duas partes, beleza? Então, eu tenho aqui em cima as medidas de tendência central e aqui embaixo eu tenho as medidas de dispersão, tá? Legal. O que eu devo explicar para vocês, beleza? Como vocês podem ver, o que basicamente eu estou fazendo aqui? Então, primeiro eu dou input, né? Então, primeira coisa eu dou input para ele. Então, eu capturo esses dados aqui. Falo, ó, são os dados que a gente vai utilizar como exemplo, beleza? E aí, o que eu faço? Né? A ideia aqui é que vocês precisam entender que em linguagem de programação, tanto Python quanto R e outras, a gente existe funções dentro delas, né? Dentro do seu corpo, dentro do seu core ali, elas possuem funções. O que seriam essas funções, JP? Bom, funções dentro das linguagens são
partes de código, né, são nuances ali que ajudam o desenvolvedor a criar algo dentro do código e que ele possa ser reutilizado depois, né? Essa é a ideia das funções. E aí, dentro dessas linguagens de programação, tanto Python quanto R, elas possuem algumas funções que são muito importantes dentro de matemática e estatística. Por que elas utilizam isso? Para que a gente consiga fazer cálculos mais avançados de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais simples, né? Então aqui a gente não precisa fazer na mão, basicamente. A gente chama uma função para que essa função traga um resultado para a gente, beleza? Então dentro do R, você vai entender essa diferença. Ambos seguem o mesmo formato, só que o nome da função é um pouco diferente, tá? Por exemplo, eu crio uma variável aqui chamada média, na qual dentro dessa variável eu estou chamando a função main, beleza? E essa main aqui vai utilizar esse conjunto de dados que eu imputei aqui como base, para que a gente consiga utilizar a média, beleza? Então, por exemplo, a média dentro da linguagem é denominada como main, beleza? A mediana, median. A moda, ela segue um princípio um pouco mais diferente, entendeu? A gente tem que trazer um pouco mais de interpretatividade. Essa é a ideia aqui do 1, tá? É que a gente consiga trazer um grau de interpretatividade maior para ele, tá? E a medida de dispersão segue o mesmo formato, tá? Então a gente tem funções na qual eu trago esses valores um pouco mais fortes, variância, até como var, beleza? Desvio padrão, SD, amplitude, diff. Por que diff, né? Por isso que é importante o conceito, porque eu expliquei aqui para vocês. A amplitude nada mais é do que a diferença do maior para o menor valor, tá? Dentro desse range, né? A gente chama de range, intervalo. E aqui embaixo eu simplesmente imprimo os valores, né? Eu vou imprimir os valores. Imprimir os valores gerados. Tá? Então essa é a ideia, beleza? Explicando como eu expliquei já pra vocês isso daqui, vamos rodar, botar pra rodar pra vocês entenderem como vai ficar. Então olha só que legal, já rodou aqui e encontrou nossos valores. Então dentro desse conjunto aqui, 3, 7, 7, 9, 10, 12, 15, a nossa média é 9, a nossa mediana é 9, a nossa moda é 7, a nossa variância é 15, o nosso desvio padrão é 3,87, beleza? E a amplitude é 12. Então assim, olha como é legal a gente aprender sobre esses valores aqui, né? Olha como é legal a gente entender a teoria, porque a gente consegue entender que esses valores ficam muito mais claros. Né? Esses valores ficaram muito mais claros depois de a gente entender a teoria. A gente consegue entender por que a mediana é 9, né? Porque é aquele ponto central. A mediana é o valor que divide bem os dados ali. Tá? A moda. Por que a moda é 7? Porque a moda apareceu 2 vezes. Por que a amplitude é 12? Porque ele pegou 15 e subtraiu por 3. Então, assim, entender a teoria é muito importante. Porque quando a gente for fazer, ou quando a gente deparar com algo já feito por alguém, a gente consegue entender da melhor forma possível e que rode da melhor maneira possível também. Tá? Ah, pô, eu não entendi. Então, dentro do R, as funções que eu tenho é main, média, numeric. Aí depois var, sd e diff. Legal, eu entendi isso. E dentro do Python, como é que funciona? Dentro do Python vai seguir a mesma lógica, tá? Qual que vai ser uma das, assim, a principal diferença, eu acredito, tá? Qual que vai ser a principal diferença aqui? É que dentro do Python, a gente utiliza bibliotecas, beleza? A gente vai utilizar bibliotecas tanto para manipular essa base, que eu vou imputar ali dentro, e também eu vou utilizar o NumPy. O que seria o NumPy? O NumPy seria uma biblioteca para funções matemáticas ou funções estatísticas. Então dentro do R a gente consegue fazer esses cálculos sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma biblioteca instalada dentro do código, tá? Mas a gente, dentro do Python, a gente vai precisar utilizar essas bibliotecas muito mais por facilidade de uso, também por importância, né? Porque a partir do que a gente utiliza um pandas, é muito melhor a chance de acerto, muito mais chance de acerto que a gente não utiliza essa biblioteca, tá? Então assim, é até legal uma ideia que eu tenho no canal aqui também é trazer um vídeo só explicando o conceito de programação para vocês, tá? O que seria função, o que seria biblioteca, o que seria uma variável. Até pra gente também ter isso no radar, porque assim, é importante também para analistas de dados cientistas saberem essas nuances, porque também tá no dia a dia, tá? A gente também programa, a gente também faz isso. Então assim, é muito importante que a gente também saiba esses conceitos, tá?
E é muito legal também porque se torna uma diferença dentro do mercado, beleza? Então aqui eu faço a instalação das bibliotecas, tá? Então, como eu falei, NumPy para as funções de matemática e estatística e Pandas para que a gente consiga manipular essa base, beleza? E a mesma ideia, tá? Aqui a gente vai imputar os dados e aqui vai ser as medidas de tendência central e aqui embaixo as medidas de dispersão. Reparem que segue a mesma lógica das funções, mas que o nome um pouco muda, né? O nome muda bastante. Isso é normal, tá, gente? Isso é normal porque a gente está falando de linguagem de programação um pouco diferentes, mas que seguem a mesma lógica. Isso é muito legal, porque isso faz com que a gente consiga olhar para o código e entender. Por mais que a gente não decore assim de primeira o nome das funções que a gente tem que chamar para criar essas medidas, mas a gente consegue bater o olho e entender porque a gente já utilizou isso também dentro da linguagem R, tá? Deixa eu botar para rodar aqui para você entender o resultado que vai girar. Qual que é a dica que eu dou aqui pro final do vídeo, tá? Eu, por exemplo, vou girar o resultado aqui, já vou finalizar o vídeo, mas que é muito importante a gente entender. Quando a gente fala de estatística, quando a gente fala de cálculos um pouco mais avançados, entre essa parte, bom, gerou mesmo resultados da linguagem R lá. Então assim, entendemos a diferença das duas, né? Assim, seguem a mesma lógica, mas os nomes das funções vão ser um pouco diferentes e a necessidade das bibliotecas para fazer esses cálculos, tá? Qual que é a ideia aqui, beleza? A ideia é que a gente consiga entender o seguinte: quando utilizar R e quando utilizar Python? Isso é uma pergunta muito interessante, tá? E eu vou responder para vocês. A ideia é que a gente utilize o R um pouco mais com fundamentos da estatística, quando a gente quer gerar cálculos estatísticos, quando a gente quer utilizar cálculos um pouco mais avançados dentro da ciência de dados, ou também dentro da análise não, mas principalmente dentro da ciência de dados. A ideia é essa. Por que tem que ser um R para estatística? Muito mais pelas características da linguagem. A linguagem é fundamentada para isso, ela foi criada muito mais para esses conceitos científicos, tá? E o R, o Python, quer dizer, o Python vai ser utilizado também para esses valores, mas o Python, por ele ter um nível de interpretabilidade maior, por ser uma linguagem um pouco mais robusta, uma linguagem um pouco mais simples de você usar, você pode usar para projetos um pouco diferentes, né? Então, quanto para ele você pode utilizar para estatística e cálculos, o Python você pode utilizar para manipulação de base, para você utilizar ele para você criar modelos de machine learning, por ela ser um pouco mais simples, beleza? E por ter um nível de interpretabilidade menor, assim. Então você consegue entender a linguagem Python de primeira, assim, de certa forma, obviamente. Então a ideia é essa diferença. Uma você pode utilizar para estatística e outra você pode usar para projetos um pouco diferentes, mas que não fogem muito desse contexto de análise e ciência de dados, tá? Então assim, gente, eu fico por aqui. Acredito que foi muito legal trazer esse conteúdo para vocês, foi muito bacana, eu aprendi junto com vocês também. É normal cometer alguns erros ali, mas cara, eu tô muito feliz com essa nova jornada no canal. Acredito que tá sendo ótimo pra mim, espero pra vocês também, né? Bom, vou ficando por aqui. Obrigado por tudo, obrigado por acompanhar aí. E que Deus abençoe todo mundo aí, tá bom, gente? Muito obrigado por tudo. E é isso. Valeu, tchau.